Bom dia, meu povo, bom dia. Aqui, boa tarde, né? Sei lá. Aqui é Moca, Moquinha. Vamos continuar nossas aulas aí, né? Terminando aí esse nosso estudo de funções, né? Faltam dois tipos de funções aí para a gente estudar. Então, hoje a gente vai de função exponencial, certo? Vamos ver as funções, as equações e as inequações também. Então, nossa web pobre ali de sempre, né? E bora lá. Função exponencial. Então, o que vai ser a função exponencial, né? Vai ser isso aqui, ó. Qualquer função que tenha a sua variável, né, na posição de um expoente. Então, tem que ter pelo menos lá um a elevado a x, onde esse a, né, que é a base, ele tem que ser positivo, mas não pode ser 1, certo? Porque se a gente for fazer o gráfico, não é que assim matematicamente é impossível, né? Mas as de base 1 a gente não estuda, porque se eu fizer o gráfico aqui de 1 elevado a x, vai dar sempre 1, né? Vai ficar uma reta horizontal assim na altura do 1, todo o resultado vai dar 1. Então a gente quer se preocupar com aquelas que realmente têm aquele caráter de crescimento exponencial, certo? Então, como é que vai ficar a cara do gráfico? Fica assim, né? Ó, quando a base é maior do que 1, você vai ter uma função crescente. Quando a base é um número menor do que 1, mas positivo, tá? Tipo fração própria, 2/3, 5/8, né? Aí você vai ter ela decrescente. Repare que todas elas cortam o eixo y aqui na altura do 1, né? Porque nesse ponto aqui o x é 0. Se você pegar aqui sua base elevar a 0, o resultado dá 1. Agora, quanto maior for o expoente, mais vai crescendo a sua função. Mas quanto menor o expoente, mais vai diminuindo a sua função. Isso para base maior que 1. Para base menor do que 1, dá o contrário. Vamos ver em detalhe aqui por que isso acontece, tá? Então, por exemplo, ó, fazer o gráfico de 2 elevado a x. Qual que é a ideia? Quando você se depara, né, quando sua tia lá ensinou você a trabalhar com função, ela falou assim, faz uma tabelinha XY, né? Faz uma tabelinha XY ali, você inventa valores, aí você inventa 0, 1, menos 1, e sempre assim. E você continua usando essa técnica toda vez que você se deparar com uma função nova, tá? Até aí, se você for fazer, né, se você for ir para a universidade, sei lá, você vai estar estudando alguma matéria de matemática, vai ter uma função nova, você continua se utilizando disso daí um pouquinho. Ah, Cris, marca uns valores aí, né? Claro que você vai aprender técnicas de como escolher melhor esses valores, né? Mas continua sendo uma boa ideia você atribuir valores para x e calcular o y. Então, por exemplo, eu percebo que a gente sempre escolhe o 0, né? Quando o x é 0, o resultado dá 1. Quando o x é 0, o y dá 1, né? Qualquer potência que é elevada a 0 dá 1, exceto o próprio 0, né? Mas aí não vale. Aí você começa a atribuir os números positivos. Se eu fizer 2 elevado a 1, dá 2, né? Mas e para número negativo? Se eu faço 2 elevado a menos 1, aí você tem que inverter a base, né? Aí a base 2 vira base meio e o expoente fica positivo. Tá? E aí meio elevado a 1, meio. Só uma observação, gente, a gente é viciado muito em tem expoente negativo, inverto a base que fica positivo. Mas você pode fazer o contrário também. Tá? Você pode olhar para uma conta de potência que tem um expoente positivo, você pode querer inverter a base para que esse expoente fique negativo. É claro que é uma manobra muito incomum, né? Tipo, para que eu vou querer fazer o meu expoente ficar negativo se não faz sentido, né? Digamos assim, a conta de expoente negativo. Mas, em alguns casos, vai ser preciso sim, tá? Tipo, um 2 elevado a 3, a gente entende o que é 2 vezes 2 vezes 2. Um 2 elevado a menos 3, você não entende, você não sabe interpretar o que é. Você dá um migué, né? Você inverte a base, vira meio elevado a 3, que meio elevado a 3 você sabe o que é, meio vezes meio vezes meio. Mas às vezes a gente depende de ter uma escrita de expoente negativo, de uma base invertida, sei lá, tá? Então, fique essa observação aí que você pode fazer isso. Então, ó, eu começo a construir meu gráfico. Ele passa aqui quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, olha lá, o y é 2. Quando x é menos 1, aí o resultado deu menor, ó, deu meio. Agora, se eu fosse pegando valores maiores do que 1, né,
que ia acontecer aqui? Ó? Ia ficar 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, o resultado só ia crescer. Agora, se eu vou pegando aqui x igual a menos 1, menos 2, menos 3, né, menos 8, eu ia ter esse expoente negativo, ia dar meio elevado a 2, meio elevado a 4, meio elevado a 8, meio elevado a 10. E aí o numerador ia continuar dando 1 e o denominador ia ficar um número cada vez maior. Então o resultado da divisão ia se aproximar cada vez mais de zero. Então esse gráfico aqui, ele vai descendo, descendo, ele vai ficando cada vez mais baixo, né? É que aqui, né, ficou parecendo que ficou constante aqui, mas o certo é ele descendo, descendo, mas num ritmo assim. Ele vai chegando, chegando, mas não chega, né? Ele vai só, vamos dizer assim, vai só roçando aqui, né? O eixo X, ele não pode encostar no eixo X. Vai enrelando, relando, mas não toca. Porque não tem como o resultado de uma potência dar zero. Se você leva um número positivo, vai dar um número muito grande. Se você leva a zero, dá 1. Se você leva negativo, vai dar 1 dividido, né, nesse caso aqui, por um número muito grande. Então vai dar 0,00. Mas negativo não tem como dar. Claro que você pode ter uma função mais completa, né? Coloca aqui um menos 3. Aí você vai ter essa curva e vai descer ela 3 unidades. Aí você vai acabar cortando o eixo X aqui. Mas aí é culpa do resto da conta. A parte da potência nunca dará negativo. Certo? Tranquilinho isso daqui. E eu poderia ter feito o mesmo esquema para base maior do que 1. Para base menor do que 1. Para expoentes positivos, você vai ver que tanto o numerador quanto o denominador aumentam. Só que o denominador, quando é maior que o numerador, ele cresce muito mais. Então o resultado vai ficando pequeno, né? Aí você tem a curva descendo, descendo, descendo. Quando você tem o expoente negativo, você vai inverter antes, aí o numerador volta a ser maior que o denominador. Então os resultados vão aumentando, aumentando, aumentando. Certo? O importante mesmo é a gente saber resolver as equações exponenciais, né? Então, olha só, uma equação exponencial. Só voltando aqui antes, é claro que às vezes você vai ter uns exercícios, gente, que o cara bota umas constantes aqui, né? E não coloca 2 elevado a x, ele coloca 2 elevado a kx. Nossa, e aí como é que eu vou fazer? Mas continua a mesma ideia de todas as outras funções que a gente já estudou até aqui, tá, gente? Você, tipo assim, você tá vendo isso daqui, ó, o cara tá me dando aqui o desenho já no enunciado, eu tô vendo esse ponto destacado, ó. Eu estou vendo que quando x é 1, o y é 2. Então, beleza, você troca o seu x por 1 e o seu y, que é o seu f de x, né, por 2. Aí você vai eliminar aí o x e o y da sua conta, vai sobrar só o tal lá do k, né, da qualquer outra letrinha a mais que o cara colocou. Então, essa ideia de pegar um ponto do gráfico e substituir na conta, isso a gente já faz desde que a gente começou a estudar função de primeiro grau. Essa ideia continua, tá? Aí uma equação exponencial. O que você vai fazer aqui? A equação exponencial. Ela é aquela equação onde a incógnita vai estar na posição do expoente, certo? E aí tem vários modelos, né, gente, de equação exponencial. Eu vou agrupar para vocês 3 modelinhos aqui, né, que toda equação que você pegar vai cair num desses modelos. Então, você vai aprender a resolver o modelo e depois vai aprender a caminhos de como que você manipula uma equação estranha para ela ficar igual ao modelo que eu vou ensinar, certo? Esse que é o segredo aí, não vamos fazer nossa filosofia moca aqui das coisas. Então vamos lá, ó. Esse é o primeiro modelo de equação exponencial, diga-se de passagem, o único que a gente vai saber fazer, tá? O que é esse modelo aqui, ó? Outra solução dessa equação. O que eu tenho aqui? Uma potência de base 2 de um lado e uma potência de base 2 de um outro lado. Aqui eu tenho 2 elevado a um troço e aqui eu tenho 2 elevado a um treco. Mas se 2 elevado a um troço é igual a 2 elevado ao treco, quer dizer que o troço é igual ao treco. É simples assim. Então você tem que ter uma potência de um lado e uma potência do outro. Só. Não pode ter mais um número somando aqui, um número multiplicando. Não, você tem que ter isso. Uma potência de um lado e uma potência do outro lado. E a base tem que ser igual. Porque aí o resto é você dizer que o expoente de um é igual ao expoente do outro. Certo? Então, olha a resolução. Como as bases já são iguais, você só vai pegar aqui o expoente de um é igual ao expoente do outro.
E aí você vai cair numa equação dentro daquelas que a gente já estudou. Pode cair numa equação de primeiro grau, uma de segundo grau, sei lá, numa equação modular, né, uma equação logarítmica, qualquer coisa nesse rumo aí, tá? Falta só a logarítmica para a gente aprender aí. Então você resolve isso aqui normalmente, né? Passa tudo para o primeiro membro, soma os termos semelhantes, né? Aí a equaçãozinha de segundo grau que a gente já acostumou, né? Vai tirar o delta, né? Seu delta aqui, ó, b ao quadrado 4 menos 4ac, né? Eu não vou dar muita atenção para a resolução aqui, porque isso aqui já é matéria que a gente já viu, né? Seu delta daria 0, então você ia ter ali que o seu x é menos o b, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2a, né? Então você vai ter uma resposta só, né? Na verdade, você tem duas respostas iguais, né? Então, sua solução é só o 1, certo? Então, esse é o modelo mais simples de equação que a gente consegue resolver. Por sinal, o único. Tudo bem? Você só consegue resolver esse modelo de equação. Ah, então é assim que vai cair para mim? Não. Não, nem eu vou cobrar assim de você. Vou cobrar um pouquinho acima, né? Também lá fora vão te cobrar um pouquinho acima. Tudo bem? O que a gente vai aprender agora é como você se depara com uma equação que esteja num modelo um pouco acima disso e manipula até ela virar isso daqui. Uma potência de um número de um lado, uma potência do mesmo número do outro lado. Beleza? Então, olha só. Esse exemplo aqui. Isso já é o nível padrão. Isso já é o que eu espero de um exercício, né, medianozinho de uma equação de exponencial. Então, olha aqui. Eu tenho uma potência de 2, tenho uma potência de 8, tenho uma potência de 4, tenho uma conta de vezes aqui, e os expoentes, loucura pura, né? Cada um tem um expoente maluco aí, né? Etc. Aí podemos afirmar que a solução é um número, isso aqui é o de menos, né? O problema é achar o x. Depois que você encontra o x, aí ele pergunta como é que é esse x, quem que é o dobro do x, né? Etc. Mas o lance aqui é a gente descobrir o x. Então, como que você vai fazer? Né? Deixa eu copiar aqui de novo separado o enunciado. Olha só. Primeira coisa, eu tenho que saber... Eu tenho que olhar uma equação dessa, eu não posso sair fazendo qualquer conta de todo lado, fatora, raiz, tira mínimo. Não, você tem que primeiro entender, dar um jeito de você classificar essa equação para você olhar para ela e falar assim, ah, essa é fácil, ah, essa é difícil. Porque dependendo do seu julgamento, você vai ter que começar de um jeito ou do outro, tá? Então, essa é uma equação do tipo que eu vou te falar que dá para fazer, tá? Essa é uma equação fácil, não é aquela de graça que já está pronta, né? Mas é uma equação fácil. Tem dois detalhes que você vai ter que olhar aqui para chamar essa equação de fácil. Primeiro detalhe, você vai ver que todos os números aqui são potências de um mesmo número, né? As minhas bases não são iguais, mas são todas potências de um mesmo número, que no caso é 2, né? Aqui eu tenho uma potência que a base é 2. Aqui eu tenho uma potência que a base não é 2, é 8. Mas 8 é uma potência de 2, é 2 ao cubo. Aqui eu tenho uma potência que a base é 4. 4 não é 2, mas é uma potência de 2, é 2 ao quadrado. Então, primeiro detalhe, todos os números na minha equação podem ser escritos como potência da mesma base. Esse é o primeiro ponto que você vai olhar para falar, opa, então ela é fácil, tá? E o segundo ponto que você precisa analisar para você julgar se a sua equação é fácil ou não. Você tem que ver se existem apenas contas de vezes e dividir entre as potências. Olha aqui, eu tenho uma potência vezes outra potência. Então fechou, é fácil. Ah, e se fosse dividir? Fácil. E se fosse mais? Não, aí lascou. Se fosse menos? Aí lascou. Aí como é que faz? Não sei. Quer dizer, eu sei, né? Mas tipo assim... teoricamente você vai depender de um pouco de sorte, né? Mas todo exercício vai ter esse fator sorte dentro dele para que você consiga fazer, senão vai ficar impossível só com o que você sabe de ensino médio, né? E isso a gente vai abordar depois. Então, já identifiquei que essa equação é fácil, pelos dois motivos. Ela tem potências de um mesmo número e ela só tem contas de de vezes e dividir entre elas. Claro que o cara poderia te dar um migué, né? Ele poderia ter
em vez de ter colocado aqui igual a 4 elevado a x menos 1, ele podia ter pegado essa potência de 4 aqui e passado para o outro lado subtraindo. Aí você tem, nossa, tem uma conta de menos aqui. Não, mas tudo bem, passa ela para o outro lado, que ela fica ali sozinha sem a conta de menos. Agora, se tivesse mais uma aqui, aí não ia adiantar você passar, né? Você ia estar lascado mesmo. Então, como que a gente vai resolver essa daí, já que ela é fácil? Qual que é o procedimento? Você vai fazer isso aqui, ó, sair tudo de uma vez. Primeiro, você vai fatorar os números. Vão trabalhar todas as potências com a mesma base. Então, esse aqui, ó, é uma base 2, tá base 2, né? Só copiei de novo, ó, só copiei de novo. O 8, ele é uma potência de 2, né? Então, eu vou reescrever, ó, o 8 como 2 ao cubo. O 8 como 2 ao cubo. O resto eu copiei. Elevado a x mais 1, elevado a x mais 1. O 4 é um 2 ao quadrado. Então, eu troquei aqui por 2 ao quadrado. O expoente eu copiei. Certo? Agora todo mundo é base 2. Vamos melhorar essa bagunça de parênteses aqui. O que você faz com o expoente separado por parênteses? Você multiplica, né? Você multiplica. Então, olha só. Aliás, essa segunda linha aqui não deixou nada, né? Não mudou nada. Vamos para a terceira aqui, ó. Faz aqui, ó, o 3 que multiplica, né? Gastei essa linha só para te mostrar que você vai multiplicar os expoentes. Então, faz a distributiva. 3x mais 3, olha lá, 2 elevado a 3x mais 3, multiplica aqui 2x menos 2, né, 2 elevado a 2x menos 2, a primeira não tinha nada a fazer. Pronto, agora eu tenho duas potências, falta só igualar os expoentes? Não, ainda não está pronto. O nosso modelo que a gente sabe resolver é uma potência de um lado e uma potência do outro. Aqui eu ainda tenho duas potências do lado esquerdo, mas só falta juntar as duas. Como que eu vou juntar as duas? Eu tenho um produto de mesma base. Se eu tenho um produto de mesma base, é só eu juntar as bases e somar os expoentes. Então eu copio isso aqui numa base só e somo esses dois expoentes. Então eu vou ter esse expoente todo aqui, 3x menos 2, mais esse expoente todo aqui, né? O vezes é o que me permitiu juntar. É um produto, né? O produto aqui, ó, produto de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. E o outro lá está quietinho lá esperando. Pronto! Olha a minha última linha. Cheguei no modelo de equação grátis que a gente consegue fazer. Uma potência de um 2 de um lado e uma potência do 2 do outro lado. 2 elevado a uma montoeira de coisa igual a 2 elevado a esse negócio. Quer dizer que essa montoeira de coisa é igual a esse negócio. Então, você consegue só ignorar as bases e igualar os expoentes. Então, tudo isso aqui, ó, 3x menos 2 mais 3x mais 3, olha lá, ó, 3x menos 2 mais 3x mais 3, igual a 2x menos 2. Nessa linha aqui, gente, acabou a equação exponencial. Quando você chega nessa linha aqui, não existe mais matéria de equação exponencial. O que aparece nessa linha aqui? É uma equação que a gente já estudou antes. Vai ser uma equação de primeiro grau, de segundo grau, uma equação irracional, uma equação modular, qualquer coisa nesse sentido, tá? Aqui deu uma equaçãozinha de primeiro grau, você sai somando todos os termos semelhantes aí que der para somar, né? Passa todos os x para um lado, passa os números sem x para o outro, aí você chega aqui nesse 4x igual a menos 3, passa o 4 dividindo, tá lá, né? A resposta, x é igual a 3 quartos, né? X é igual a 3 quartos. Essa é a resposta, é o valor do meu x, né? Aí, o que é o número x, então? Ah, é um número, racional, né? Ele não é inteiro, ele é positivo, né? Aqui devia ter umas alternativas que eu ignorei, eu apaguei, porque o nosso objetivo aqui era como achar o x. Certo? Então, tá vendo, ó? Por isso que eu precisava que todas as potências fossem da mesma base, para que eu tivesse, que fosse todas potências de 2 aqui no caso, para que depois eu conseguisse ter duas potências iguais de mesma base para juntar. E por isso que eu preciso que seja só conta de vezes ou dividir, porque aí eu consigo juntar. Como é que é um produto de mesma base? Você soma o expoente. Se fosse divisão de mesma base, você subtrai o expoente. Se fosse uma soma de mesma base, você chora, não tem o que fazer. Se fosse uma diferença de mesma base, você chora, não tem o que fazer. Certo? Então por isso que você tem que ligar para esses dois detalhes. Tá bom, gente? Tem que ser tudo potência do mesmo número e só pode ter conta de vezes ou dividir. E agora isso nos leva então ao modelo difícil, né? O que é um modelo então difícil de questão?
esse é um modelo treva. Olha só esse daqui. Encontre a soma das soluções. A soma é o de menos. Vamos resolver, achar o x. Observa aqui, ó. Aqui eu já detecto dois problemas. Primeiro, ó, aqui é 2. 2 é primo, não tem o que fazer. 4 não é primo, tem que fatorar, mas é potência de 2. Então, beleza. Aqui é 2, aqui é potência de 2, aqui é 2, mas aqui é 5. 5 não dá para escrever como potência de 2, então já lascou. Já não vou conseguir escrever tudo na mesma base, certo? Além disso, eu percebo outro problema. Tem uma conta de mais aqui, ó, entre as potências, né? O cara multiplicando não tem problema, mas essa conta de mais aqui quebra a bicicleta todinha, rapaz. Lascou tudo, tá? Então, eu tenho os dois problemas no mesmo exercício. Além de eu ter potências de números, além de eu ter números que não são potências do mesmo número, eu também tenho uma conta de mais aqui, que aí não junta. Mesmo que esse 5 fosse um 8, não ia adiantar nada. Ah, que bom, ia ser tudo potência de 2, mas eu não ia juntar as bases por causa da conta de mais. Então, os dois problemas estão aqui, tá? Então, aí você vai tomar o segundo caminho, tudo bem? Ah, quando eu só tenho o problema da conta de mais é um caminho, aí quando eu só tenho o problema de números de bases diferentes é outro caminho? Não, não. Se você tiver um dos dois problemas, ou os dois problemas aqui, né, em um só, não interessa quantos problemas você tem. O jeito de fazer é o mesmo. Tudo bem? Então essa é uma equação que tem um problema grave. Tem dois problemas, né? O 5, que não é potência de 2, e o mais. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar de novo a equação e vai pensar assim. Tá, mas pelo menos só onde tem x. Só onde tem x. Tá tudo na mesma base? Por exemplo, aqui tem x. É base 2. Beleza. Ah, esse 4. 4 também é potência de 2. Sim, mas não importa, porque não tem x mesmo. Então, se aqui fosse 4, se fosse 9, se fosse π, tanto faz. Não tem x, eu quero olhar só onde tem x. Aqui eu tenho x uma potência de 2. Beleza. Aqui eu tenho x também em cima de uma potência de 2. Beleza. Ou se ao invés de 2 fosse 4, 8, 16, não tem problema, porque é tudo potência de 2 também. Ah, esse 5. 5 não é potência de 2, mas não tem problema, porque não tem x em cima. Então, olhando só onde tem x, está todo mundo na potência do mesmo número? Sim. Então, essa equação vai sair. Tá? Você deu sorte, vai sair. Aí, se aqui o x estivesse numa potência de 2 e aqui o x estivesse numa potência de 3, aí não dá, filho. Aí lascou demais, saiu do nosso capacidade aqui para ensino médio, né? Teria que ser uma equação muito peculiar, algum detalhezinho, mas, né, não é isso que a gente espera que aconteça. Então essa daqui vai sair. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai tentar reescrever tudo que tem nessa equação em forma de... Você vai tentar destacar potências de 2 elevado a x. Você tem que dar um jeito de destacar todas as potências de 2 elevado a x. Por exemplo, aqui tem um 2 elevado a x. Então pronto, já é um 2 elevado a x. O 4, eu nem vou fatorar. Ah, 4 é 2 ao quadrado. Não precisa, você já não vai juntar tudo mesmo. Foca só onde tem x. O 4 não tem x, deixa para lá. Aqui tem x, mas não é 2 elevado a x, é 2 elevado a menos x. Então eu preciso reescrever isso. O que é 2 elevado a menos x? É 1 sobre 2 elevado a x, né? Você deveria levar tudo a x, mas 1 elevado a x dá 1 mesmo. Então você só inverte a base aqui e a potência vai para lá. Agora eu tenho a escrita 2 elevado a x aqui, ó. A escrita 2 elevado a x está aqui destacada, certo? Então agora eu vou reescrever minha equação. Olha como é que vai ficar. O 2 elevado a x está lá. O 4 está lá. O 2 elevado a menos x virou 1 sobre 2 elevado a x, né? Você bota o expoente negativo, bota 1 sobre e o expoente fica positivo. E o 5 está lá. Show de bola! Agora minha equação tem escritas de 2 elevado a x. Não tem outra potência diferente dessa. Então o que eu vou fazer? Tudo que for um 2 elevado a x, eu vou chamar de outra letra. Tá? Chama de y. Eu gosto de m, né? Mas já estava pronto aí, já estava escrito, eu só peguei a imagem, então tá lá, y. Tá? Então, ó, o que vai virar minha equação? O 2 elevado a x vira um y, o 4, né? 4 vezes 1 sobre y vira 4 sobre y. E o 5. A partir dessa linha, gente, acabou a equação exponencial. Não tenho mais uma equação exponencial. Eu tenho, porque não tem mais a variável, a incógnita na posição do expoente.
eu tenho aqui uma equação, né, sei lá, a princípio, né, não tem y ao quadrado, talvez vai ter, né, uma equação fracionária aqui, né, ou tem o y na posição do denominador, né, vão resolver, tira mínimo. Se você tirar um mínimo aqui, vai dar, né, o mínimo aqui é y. Aí y por 1y vezes y ao quadrado, y por y 1 vezes 4 dá 4, y por 1 invisível aqui dá y vezes 5, 5y, traz todo mundo para a esquerda, e olha lá, ganhei uma equação de segundo grau, né? Então, você sai da equação exponencial e cai numa equação que você já tem estudado, é o que a gente espera, né? Resolve a equação de segundo grau, tira o delta, né? O b é menos 5, então b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, então vai dar 25 menos 16, 9. Lindo, maravilhoso, tem raiz exata, então você suspeita que você está no caminho certo, né? Aí você vai lá, então o meu y vai ser 5, né, menos b, então menos menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz do 9, que é 3, sobre 2a. Né? Se você somar, 5 mais 3, 8 por 2, 4. Se você subtrair, 5 menos 3, 2 por 2, 1. Ufa, acabei, achei as respostas, 4 e 1. Não, não. Ah, Moca, nem fiz as respostas, ó. Ele queria a soma das raízes, já fiz aqui a formulinha da soma das raízes, menos b sobre... Não. Também não. Porque a equação original, gente, a incógnita é o x. E o que a gente fez aqui, eu tive que trocar essa escrita por um y e eu descobri o valor de y. Mas ninguém perguntou do y. O y é invenção nossa, certo? Então agora você tem que voltar atrás nas coisas. Então você vai fazer assim, ó. Como o y que a gente inventou é o substituto do 2 elevado a x, agora você volta. Por exemplo, se o y for 4, quer dizer que 2 elevado a x é 4, certo? Aí você fatora o 4, que é 2 ao quadrado, e aí você tem agora nosso modelo que a gente sabe fazer. Uma potência de 2 de um lado, uma potência de 2 do outro lado. Né? Mas isso aqui já é intuitivo, né? 2 elevado a quanto que dá 4? É 2 elevado a 2 que dá 4. Então 2 é a resposta. Tá? E se o y fosse 1? Quer dizer que 2 elevado a x dá 1. Nossa, mas quanto que 2 elevado a alguma coisa vai dar 1? Só se essa coisa for 0. Né? Então 2 elevado a 0 dá 1. Então você ganhou duas respostas. Né? Aí o detalhe, né, que ele queria a soma das respostas, então a soma das respostas é 2. Né? Se você tivesse esquecido do 1, tivesse trabalhado só com 4, você ia achar 2, ia marcar 2, para sua sorte você ia acertar, né? Que você ia esquecer do 0 e esquecer que ele quer a soma, você ia salvar a sua pele aqui. Observações. Ah, e se aqui em vez de 4 tivesse dado 8? Ué, beleza, 2 elevado a x é 8, então esse x é 3. Tá. E se em vez de 4 tivesse dado 1 sobre 16? Ué, aí 2 elevado a 4 dá 16. E 2 elevado a menos 4 dá 1 sobre 16. Ah, tá, legal. E se ao invés de 4 aqui, e se tivesse dado, por exemplo, menos 8? 2 elevado a quanto que dá menos 8? Ah, 2 elevado a 3 dá 8. Então 2 elevado a menos 3 deve dar menos 8. Não, 2 elevado a menos 3 dá 1/8. Então quem que vai dar menos 8? Não dá. Não tem como. Se for para o resultado da potência dar negativo, não tem solução. Porque lembra quando a gente estudou o gráfico da função? O resultado da potência só dá positivo. Então, se aqui, na equação de segundo grau, né, no caso do y, tiver dado um valor negativo, aqui deu positivo, mas aqui deu negativo. As respostas que vier daqui você não vai achar. Você vai ficar só com as respostas que vierem daqui. Ah, Moca, e se os dois tivessem dado negativos? Nenhum dos dois ia te gerar a resposta. Sua solução ia ser vazio. Tá? Ah, Moca, o meu negócio aqui deu 9. 2 elevado a quanto que dá 9? 2 elevado a 3 dá 8, é pouco. 2 elevado a 4 dá 16, é muito. 2 elevado a quanto dá 9? 3 e pouco, mas 3 e pouco quanto? Não sei, você não vai ter uma resposta exata. Você vai precisar apelar para um logaritmo, né? Mas provavelmente esses exercícios de equação exponencial sempre dá provavelmente, né? Sempre dá uma potência redondinha e tudo mais, certo? Não é isso que eles vão querer complicar a sua vida. Certo, gente? Então, olha só, volta aqui tudo de novo. Esse modelo era fácil. São potências de um mesmo número e eu tenho contas de vezes. Então, eu foquei em fatorar tudo e juntar as bases numa só.
Essa era uma questão difícil. Por quê? Porque eu tenho números aqui que não são potências de um mesmo número, tá? E eu tenho outro problema também, que é essa conta de mais. Qualquer um dos dois problemas tivesse aparecido, já tem que disparar o caminho 2. Qual que é o caminho do 2? Focar só onde tem x. Pelo menos só onde tem x. São potências de um mesmo número? Sim. Então vai sair. Certo? Aí você tem que dar um jeito de reescrever essas coisas para ficar tudo escrito, né, essas escritas iguais de 2 elevado a x, para você ir lá chamar de um y. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é treinar umas dicas de como você fazer essas manipulações, né? Aqui eu tinha um 2 elevado a menos x. Essa não foi muito difícil. Você troca por 1 sobre 2 elevado a x e você ganha seu 2 elevado a x. Mas tem casos mais difíceis, né? Então, olha só, vamos treinar aqui umas observações, né? Não é uma equação inteira, não. É coisas que você vai ter que você pode deparar. Por exemplo, tá, tem um exercício lá que é difícil, porque eu tenho potências de números diferentes, ou porque eu tenho contas de mais ou menos. Então, beleza. Então, você sabe que você tem que tomar o caminho 2. Qual é o caminho 2? Focar só onde tem x. Ah, tem um canto lá da equação que tinha um 9 elevado a x. Como é que eu vou fazer para isso virar uma escrita de 3 elevado a x, né? Que eu sei que 9 é potência de 3. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Assim, ó. Você vai trocar o 9 por 3 ao quadrado. Certo? Aí ficou 3 ao quadrado elevado a x. Mas você não ganhou a escrita 3 elevado a x. Você ganhou a escrita 3 ao quadrado elevado a x. Aí você pensa assim, ah, mas agora expoente separado por parênteses eu multiplico. Sim, aí vai virar 3 elevado a 2x. E daí? Não adianta nada, tá? Não adianta você chegar aqui e escrever 3 elevado a 2x, porque eu não quero isso. Eu quero a escrita 3 elevado a x. Então o segredo é você não multiplicar, é você pensar assim, ó. Se aqui eu deveria multiplicar e multiplicar a ordem não importa, então ao invés de escrever elevado a 2 elevado a x, eu vou escrever elevado a x elevado a 2. Eu vou mudar a ordem dos expoentes. Porque o certo não é multiplicar? Se você vai multiplicar, não importa a ordem que eles estão escritos. Ah, então se dá no mesmo, para que eu fiz? Porque agora eu ganhei a minha escrita de 3 elevado a x. Aí eu vou poder pegar esse 3 elevado a x, chamar de um y e pronto. Ganhei lá o meu y ao quadrado e a sua equação deve ter outros 3 elevado a x que você vai chamar todos de y e vai ganhar a sua equação feliz. Certo? Outra manobra que você tem que acostumar também é essa daqui. Ó. Nossa senhora, vamos lá, com calma. Ah, eu tenho um 5 elevado a isso aqui e isso aqui está dentro de uma equação difícil, eu preciso dar um jeito de escrever só o 5 elevado a x. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Esse expoente aqui tem uma conta de menos. O que é uma conta de menos? Você pode encarar como se fosse um 5 elevado a 2x vezes um 5 elevado a menos 2. Você pode pensar isso, certo? Ah, mas conta de menos eu penso em divisão de mesma base. Eu pensei em 5 elevado a 2x dividido por 5 elevado a 2. Ótimo, pode também. Pode também. Aqui eu prefiro escrever conta de vezes, porque se eu escrevo conta de dividir, vai ter denominador. Aí eu vou ter que tirar mínimo, né? Também, de repente, eu vou ter que fazer isso do mesmo jeito. Mas a princípio eu deixei só assim, tá? Aí olha só, eu tinha 5 elevado a isso tudo com x. Agora, a parte do x está menor um pouquinho. Está menor um pouquinho. Agora, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui, o x está multiplicando. Eu preciso do 5 elevado a x, não elevado a 2x. Aí é o truque de cima. Ó. Já que está multiplicando, eu posso escrever assim, ó, separado por parênteses. Aí o 5 elevado a menos 2, se você quer deixar assim, se você quer resolver o expoente negativo, tanto faz, tá? Aqui eu estou mexendo com ele, mas não serve para nada. O foco é aqui. O produto aqui, ó, 2x, eu separo por parênteses. Só que essa escrita ainda não está legal, porque eu ainda não ganhei o 5 elevado a x. Eu ganhei 5 elevado a 2 elevado a x. Aí então o que eu faço na próxima etapa? Eu inverto a ordem, igual eu fiz aqui, ó. Inverto a ordem. Primeiro 2 depois o x, ou primeiro x depois o 2, tanto faz. Tanto faz. Aí ganhei o 5 elevado a x elevado a 2. Esse cara que eu estou copiando de novo, né? Não sei o que eu faço com ele. E agora eu ganhei a minha escrita de 5 elevado a x sozinha, para chamar lá de um y. E aí a minha equação fica assim. Y ao quadrado vezes 1 sobre 25. Y ao quadrado sobre 25, né? Sei lá.
Ah, Moca, o meu x estava aqui no lugar do 2, estava, sei lá, 10 menos x. Aí você não vai ficar com 5 elevado a menos x, né? Você vai chegar aqui, né, nessa etapa, até ele ficar isolado, bonitinho, igual no exemplo anterior, tá? Você tem, então, essas ferramentazinhas de como que você vai fazer uma escrita até virar a simples potência do número elevado a x, tá? Lembrando que às vezes você vai ter que apelar para isso daqui também, né? Lembre-se, quando você tiver uma raiz de índice A de um x elevado a b, talvez seja interessante você lembrar que toda raiz pode ser escrita em forma de uma potência, né? Onde o expoente é uma fração. Aí eu gosto de escrever a fração na horizontal, assim, ó, b barra a meio de ladinho. Por quê? Porque aqui parece uma fração também, ó. Esse risco aqui da raiz parece a barrinha da fração. A barra b. Se você quiser escrever em forma de potência, tem que inverter, vira b barra a. Que a potência é o contrário da raiz, né? Como se fosse um caminho contrário assim, né? Meio porcamente falando. Então é só você lembrar de inverter também a escrita. Aqui está a barra b, aqui vira b barra a. Pode ser que você tenha que apelar para esse recurso também. E o último, o básico, lembrar que se tiver um número 1, gente, 1 é coringa. 1 é qualquer potência, qualquer potência elevada a zero. Você pode trocar por 5 elevado a zero, por 9 elevado a zero, por 31 quartos elevado a zero, certo? 1 é sempre o coringa. Então, essas são as manobras que você talvez tenha que fazer para pegar uma equação difícil dessa e dar um jeito de fazer todos os pedacinhos que tem x virar um simples númerozinho elevado a x. Você trabalha com os pedacinhos separados. Igual aqui eu trabalhei com, né, finge que tem um pedacinho da sua conta que tem essa potência de 5, como que você manipula ela até ter o 5 elevado a x. Tem um pedacinho da sua conta tem um 9 elevado a x, como que eu manipulo até virar um 3 elevado a x, certo? É isso que você tem que fazer. E aí, para fechar, as inequações exponenciais. O que são as inequações exponenciais? É a mesma coisa da equação exponencial, só que ao invés do sinal de igual, vai ter o sinal de diferente, né? Não, vai ter o sinal de maior ou menor, tá? Você vai fazer a mesma coisa, só que você tem que se atentar para o fato se a base é maior do que 1 ou menor do que 1. Então, por exemplo, tinha uma equação lá, você já manipulou, né? Então, aí caiu nesse modelinho aqui. Ah, essa aqui, ó, é o modelinho fácil, né? Eu tenho potências de 4 e tenho potências de 8. Não é o mesmo número, mas 4 é potência de 2, 8 é potência de 2. Então vai tudo ficar potência da mesma base, então vai sair. Vai sair. Ah, tem a conta de mais aqui. Não, mas esse mais está lá em cima, está no expoente. Não pode ter mais aqui, é entre as bases. As bases não podem estar somando. Então essa é do tipo fácil, né? Então o que você vai fazer? Errei a ordem aqui, fiz o risco depois, não tem problema não. Esse 4 fatora, ele vai virar 2 ao quadrado, né? Ele vai virar 2 ao quadrado, aí o resto eu copio, 2x mais 3. O 8 eu também fatoro, 2 ao cubo, beleza. Agora eu tenho uma potência de 2 de um lado e aqui falta pouco, né? Falta fazer a distributiva aqui, né? Ó, separado por parênteses, tem que multiplicar. Então 2 elevado a 2... Perdão, você vai multiplicar, 2 vezes 2 vai dar 4x, né? 2 vezes 2x vai dar 4x. E 2 vezes o 3 vai dar 6. Aí 2 elevado a 4x mais 6. E maior que 2 elevado a 3. Pronto. Nesse ponto aqui, gente, se fosse o sinal de igual, se aqui fosse um igual, 2 elevado a uma coisa é igual a 2 elevado a um treco. Você fala que a coisa é igual ao treco. Só que eu tenho um sinal de maior. Será que é simplesmente fazer assim, ó? 2 elevado a uma coisa é maior que 2 elevado a um treco. Quer dizer que a coisa é maior que o treco? Será que é simples assim? O que você vai fazer? É simples assim. Se este resultado é maior do que esse resultado, é porque esse expoente é maior do que esse expoente, porque a base já é igual. Como é que o resultado é maior, então? A culpa é do expoente. Mas isso, gente, porque a base é 2 e 2 é maior que 1. Então essa função é crescente. Então os resultados grandes é porque os expoentes são grandes. Então se esse resultado é maior, é porque o expoente é maior. Se estivesse falando que esse resultado é menor do que esse, é porque esse expoente é menor do que esse. Ou seja,
a base é maior do que 1, você vai comparar os expoentes com o mesmo sinal que está. Se aqui é maior, você compara com maior. Se aqui fosse menor, você compara com menor. E aí caiu numa inequação aí, você resolve de boa, né? Uma inequação de primeiro grau, passa o 6 para lá, né? 3 menos 6 vai dar menos 3, passa o 4 dividindo, então x é menor que 3/4, show, acabou, simples assim, tá? Agora, e se o exercício fosse assim então? Esse aqui, deixa eu ver se esse vai ser fácil, a base aqui é meio. Pô, meio nem número inteiro é, mas meio é potência de 2, né? É só você usar expoente negativo que ganha fração. E 1/16 também é potência de 2, é só você usar 2 elevado a menos 4. Mas eu não vou fazer isso não, senão vai virar tudo potência 2, aí eu sempre vou ter base maior do que 1. Tá? Vamos fazer assim, deixa a base meio lá, né, copiei aqui de novo, e o 1/16 eu vou chamar de meio elevado a 4. Tá? Meio elevado a 4. Agora olha o que eu tenho. Meio elevado a uma coisa e meio elevado a um troço. Se fosse igual, era fácil. Se meio elevado a coisa é igual a meio elevado a troço, é porque a coisa é igual ao troço. Certo? Que vergonha, né? Ficar falando coisa, troço, nossa senhora, mas é isso aí, tá? Mas não é igual, é maior igual. Ah, então será que é só usar o mesmo sinal aqui? Se essa conta toda é maior do que essa, é porque esse expoente todo é maior do que esse? Não, não, é o contrário, ó, até mudei a cor, é menor, porque lembre-se que você está comparando potências que a base é menor do que 1. Quando a base é menor que 1, a função é decrescente, lembra do gráfico? Ela desce, quer dizer que os resultados que são grandes é porque os expoentes são pequenos. Os resultados que são pequenos é porque os expoentes são grandes. Então, como a função aqui é decrescente, como a base é menor do que 1, se essa conta é maior do que essa, é porque esse expoente que é pequeno, é porque esse expoente é menor do que o outro. Ou seja, a base é menor que 1, compara os expoentes com o sinal contrário do que está aqui. Aqui está um sinal de maior, você vai comparar com o sinal de menor. E aí vira lá o seu x menor que 2, que é a sua resposta. Certo, gente? Mas claro que antes do seu exercício, né? Às vezes o cara vai estar meio querendo te judiar, ele não vai fazer seu exercício começar nessa linha aqui, né? Essa aqui também, ó, ele não vai fazer o exercício começar nessa linha aqui. Ele vai fazer igual aquelas outras questões ali que a gente trabalhou, né? Ó, essa daqui, ele poderia pegar essa equação aqui, ó, essa equação e falar, agora vou cobrar uma inequação. Aí ele pega a mesma conta e troca o sinal de igual por um sinal de menor. O que ia mudar? Ué, se ia colocar aqui menor, ia colocar aqui menor, ia colocar até juntar uma potência de 2 de um lado, uma potência de 2 do outro. Pronto. Aí você ia ter isso tudo aqui, só que aqui ia ter o seu sinal de menor. Aí, se essa conta toda é menor do que essa, a culpa é do expoente? É porque o expoente é menor que o outro? Depende. A base é o quê? A base é 2. 2 é maior do que 1. Então, você compara esses expoentes usando o mesmo sinal que está aqui. Se aqui fosse menor, eu ia comparar aqui com menor. Se aqui fosse maior, eu ia comparar aqui com maior. Ah, mas a minha base, Moca, era 0,9. 0,9 é menor que 1. Você ia comparar com um sinal diferente que está aqui. Se aqui fosse maior, você joga aqui menor. Se aqui fosse menor, você joga aqui maior. Mas quando é igual, você faz tudo com igual, não tem problema nenhum. Mas os caminhos, então, são os mesmos. A filosofia de você olhar para a questão e falar essa é fácil ou essa é difícil, é a mesma análise. Ver se tem potências de um mesmo número e ver se existem contas só de vezes ou dividir. Furou uma dessas condições, é o difícil. Você vai ter que pensar só onde tem o númerozinho elevado a x para reescrever, destacando diferente, né, seguindo esses modelinhos aqui que eu coloquei. Então, todo problema deve cair numa dessas 4 situações aí que eu coloquei para você, que aí você consegue fazer direitinho. Certo, gente? Então é isso, beleza? Isso aí, então, depois a gente até vai praticar aí algum exercício também na nossa aula ao vivo, né, nas lives aí, mas isso, então, é o que pega aí a parte de função, equação e inequação exponencial, beleza? Por hoje é só, pessoal. Abraço, se cuidem, fiquem em casa aí quem pode, lava a mão toda hora, lava a mão, né?
Saudade de ver minha cara feia, barbuda, falando, lava a mão. Lava a mão. Sempre falei, né? Parece que eu previ o futuro. Gente, abraços. Desplugando minha web pobre. Brigadão. E fui. Em té.